Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Produtor, o podcast do Sistema FAEPA Senar Paraíba. E mais uma vez a gente continua essa série dentro da Carreta Agro pelo Brasil. Lembrando que a carreta está estacionada dentro do Parque de Exposições de João Pessoa durante a Paraíba Agronegócio 2024. E nesses dias a gente tem aproveitado para trazer muita informação, conteúdo, conversado com representantes de instituições, alguns colegas do Senar. E hoje, para a gente continuar esse assunto, para continuar esse bate-papo com vocês, eu trouxe aqui mais uma colega lá do Senar, Suênia Félix. Suênia, seja bem-vinda, Suênia. Suênia é assessora de arrecadação do Senar Paraíba. E aí, tudo bem? Tudo bem, Gabriel. Eu que agradeço, né, estar aqui com vocês. É muito bom poder participar e poder levar um pouco de informação para o produtor rural, falando um pouco de um assunto que às vezes é um pouquinho complicado. É verdade, eu sei bem como é. Fala de arrecadação, assessora de arrecadação, o pessoal logo acha que você é cobradora de impostos já, né? Exato. As pessoas, normalmente, quando eu vou fazer visitas aos produtores e eu me apresento como assessora de arrecadação, alguns até ficam com o pé atrás, porque acham que eu estou ali para fiscalizar. E é por isso também que é importante entender qual é o papel, né, da arrecadação, que a gente não está ali para fiscalizar, e para entender também sobre esse ciclo de recursos que o Senar utiliza, né? Ah, excelente. Então, Suênia, para a gente começar esse bate-papo, eu lembro que muitas vezes a gente vai visitar alguns produtores, algumas empresas, algumas agroindústrias, e sempre fica uma dúvida. O Senar é público? O Senar não é? O Senar recebe recurso do governo federal? Como que a gente faz para receber recursos para aplicar, seja em FPR, que é a formação profissional rural, né? Aqueles treinamentos que a gente está acostumado a ver, na assistência técnica e gerencial, a TEG, no curso técnico. Então, muita gente acha que é dinheiro de governo, que o Senar faz parte do governo, muita gente acha que muitas vezes a gente é funcionário público. E eu queria que você explicasse para a gente, assim, para a gente começar em linhas gerais, como funciona, o que é o Senar de fato, como ele recebe esse recurso que a gente aplica em todas essas ações que a gente faz ao longo do ano. Então, as pessoas normalmente, quando a gente fala que os cursos do Senar são gratuitos, que a assistência técnica é gratuita, então o povo já olha com um olhar assim, alguma coisa no final eu vou ter que pagar. E às vezes até tem aquela frase, né, que fala que não existe almoço grátis. E realmente, assim, não existe almoço grátis. Então alguém está pagando para aquele instrutor, para todo o serviço, né, que o Senar presta e presta com excelência. Todo o material, desde uma caneta até mesmo uma palestra, tudo aquilo ali que o produtor não está precisando, na hora de fazer uma inscrição para um curso, ele não precisa pagar uma taxa de inscrição, mas tem alguém por trás que está pagando. E de onde vem esse dinheiro? De onde vem esse recurso? Do próprio produtor, né? Seja ele produtor pessoa física, pessoa jurídica, agroindústria, até mesmo aquelas pessoas que estão ali comprando de um produtor pessoa física, elas ficam subrogadas, a gente fala, né, que elas ficam subrogadas para poder pagar aquele valor que, na verdade, é um valor muito pequeno, porque é 0,2% de tudo que é comercializado. Então, quando o produtor ele comercializa, 0,2%, esse valor vai ser destinado ao Senar, na comercialização. Se ele for pessoa jurídica, aí é 0,25. Então, quando a gente leva essa informação para o produtor, a gente gosta de exemplificar, né? Então, eu falo muito assim, quando você é produtor rural, pessoa física, se você produz leite e você vende durante um mês, você fez uma comercialização de R$ 1.000, então ali de R$ 1.000, você vai retirar 0,2%. Então, quando você junta com o famoso fundo rural, que eles chamam, né? Que é a contribuição previdenciária, que a gente chama a rural. E antigamente eles chamavam de fundo rural. Mas hoje em dia também ainda muita gente, quando a gente vai explicar, a gente ainda É o continua chamando. Fubural, é o É o fundo Fubural. rural, que é 1,5% quando junta com o Senar. Porque é 1,2% que você paga do INSS, que é a parte patronal, né? Então, e 0,1%, que é do RAT, e
o 0,2 que é do Senar. Então, esse valor dessa contribuição, em cima da comercialização, ele é destinado, ele volta para o produtor. Tanto para poder deixá-lo, ele vai estar ali contribuindo e ele vai garantir futuramente, né, o produtor rural pessoa física, vai garantir a sua aposentadoria, porque ele está contribuindo. E a gente sabe que desde 2018 tiveram muitas mudanças e o produtor, cada vez mais, não só o produtor, né, ficou um pouco mais difícil. E ele não entende que ele precisa contribuir, ele precisa fazer essa contribuição. Também, assim também como a pessoa jurídica precisa contribuir, porque tem a parte patronal que precisa ser paga, e aí ele precisa fazer esse recolhimento. Já aquelas pessoas que compram, e tem uma grande dificuldade das pessoas entenderem essa diferença, porque o produtor rural pessoa física, quando ele faz uma comercialização, se ele vender para outro produtor rural ou outra pessoa física, a pessoa que fica responsável, né, por reter esse valor é ele mesmo. E muitas vezes ele não sabe. Agora não, quando ele faz uma comercialização com uma pessoa jurídica, aí não, aí a pessoa jurídica, né, quem comprou ali do produtor rural, Fica é que responsável. fica responsável. E isso confunde a cabeça do produtor. Ele às vezes acha que ele não precisa Fazer nada. fazer nada, ele vendeu e não precisa contribuir. Aí a gente começa já então a quebrar os primeiros mitos, né? Então, o Senar é uma instituição privada que recebe recursos do produtor. Produtor. Então, assim, muita gente fala, pô, mas vocês recebem recurso público. Não, a gente, através do antigo Fundo Rural, através das contribuições previdenciárias, uma parte desse imposto que ele paga é destinado, porém, ele passa diretamente para os cofres do Senar para aplicar em todas as ações que lhe são executadas, né, em tudo que a gente já vem falando por aqui. Então, de fato, é uma instituição privada que recebe recurso não do governo federal, mas via governo federal. Então, aí é uma grande diferença. Até porque, como a gente depende da comercialização, se não existisse produtor rural comercializando seus produtos, a gente também não teria recurso para fazer nenhuma das nossas atividades. Estou Exato. correto? Correto. Ah, bacana. Então, aí a gente já começa a desmistificar e mostrar que tudo que a gente faz só existe por conta do produtor rural. E aquele produtor rural que está regular com a sua contribuição. E essa contribuição ela é obrigatória por força de lei. Porém, muitos não fazem por desconhecimento. Então, igual você mesmo falou, o produtor, ele vendeu o produtor pessoa física ali, eu, Gabriel, que eu não tenho uma empresa, estou comercializando, sei lá, talvez a macaxeira que eu vendi do meu roçado e eu vendo ou na feira ou para o meu vizinho. E aquilo ali tem um valor monetário, existe uma transação monetária naquilo ali, e aquilo ali é o resultado do meu trabalho como produtor rural. Então, eu teria que fazer o recolhimento disso, tanto para INSS e RAT, né? Isso. Tanto como para o Senar. Mas não para por aí, você falou que esse recolhimento é importante para ele se aposentar. Então, por que esse recolhimento é importante para ele se aposentar? Ali ele está pagando um imposto que é devido, que é obrigação, mas o que isso contribui para ele na aposentadoria? Então, na verdade, o produtor rural ficou muito confuso essa questão da contribuição para o INSS, para o produtor, porque antigamente, normalmente, a documentação que ele precisava para poder ir lá apresentar, para solicitar algum benefício do INSS, era praticamente ele comprovar que ele morava na zona rural. Então, ele tinha uma comprovação do INCRA, ou então uma declaração de algum sindicato, aquilo ali Já era o suficiente. já era o suficiente. Hoje não. Se ele não está contribuindo, mesmo ele morando na zona rural, mesmo ele tendo uma propriedade, ele não consegue mais a aposentadoria. Então, dificilmente ele vai conseguir, né? Então, assim, para que o produtor ele tenha consciência de que ele precisa ter essa contribuição e ele precisa comprovar que ele é produtor rural, então existem alguns documentos que são necessários. Então, se aquele produtor ele vem pagando essa contribuição, fica bem mais fácil dele comprovar que ele é produtor rural. Isso já prova que ele está comercializando algo, até porque o recurso vem da comercialização, e que esse algo que ele está comercializando é de origem rural.
Então, se é de origem rural, ele comprova a atividade dele como produtor rural. Então, assim fica muito mais fácil quando ele junta com a documentação dele para ele dar entrada no INSS ali, para um benefício, que de fato ele está aqui, ó. Eu comercializei aquilo que eu produzi, e se eu produzir, eu sou produtor rural. Então, é uma prova quase que indiscutível para isso, né? Exato. E ainda para facilitar tudo isso, muitas vezes basta que ele prove apenas uma contribuição anual, né? Exato. Então, se naquele período, né, a cada ano ele tiver uma nota fiscal e ele tiver essa contribuição anual, ele tiver como comprovar, ali já serve para o período daquele ano, daqueles 12 meses. Uhum. Ele só precisa disso. Isso, se todo mundo tivesse essa informação facilitada, isso ajudaria e seria tão mais ágil esses benefícios, né? Porque aquilo ali ninguém discute. É uma prova física, é uma prova documental de tudo aquilo que foi feito. Mas, Suênia, me conta um pouco de como é a vida de assessora de arrecadação, porque igual a gente disse no começo lá, hoje, quando a gente fala de Senar Paraíba, a gente tem algumas agroindústrias com maiores potenciais de arrecadação, que são aquelas que mantêm em grande volume o recurso do Senar. Então, aqueles produtores, pessoas físicas, que têm uma contribuição importante, que deve ser feita e que ajuda o trabalho a ser realizado. E muitas vezes, quando você vai visitar, você diz até o pessoal fica meio receoso, não quer abrir as portas. Mas quando você vai com uma orientação, na verdade, qual é o seu trabalho, como que você chega nessas agroindústrias, nessas empresas, como que você faz para mostrar para eles que, além de ser uma obrigação, é um benefício que ele traz não só para a empresa dele, quanto para os produtores que ele estejam possivelmente comprando de pessoa física e fazendo essa subrogação, mas também que isso tudo retorna de novo para ele, seja em treinamento, em palestra, em FPR, em todos os benefícios que o Senar traz para o produtor. Então, a grande dificuldade é justamente essa, de tirar essa visão de que as empresas, né, o pequeno produtor, o médio produtor e as grandes empresas também, as agroindústrias, tirar essa ideia de que quando se fala em arrecadação é alguém que está indo ali para trazer uma notícia de que tem mais impostos para aquela empresa pagar. Na verdade, a gente não é esse o papel da arrecadação. A gente orienta. Então, assim, quando a empresa ela está com uma dificuldade, como agora recentemente com a entrada, né, da EFD-REINF, então são palavras assim que às vezes o pessoal acha até estranho, mas quem é do setor sabe, quem é da parte financeira, da contabilidade sabe, que você precisa fazer essa declaração. Então, você precisa declarar que você está retendo ou então que você está contribuindo esse valor, né? E para o que é? Então, todos os meses, com a entrada do E-Social, da FD-REINF, então são sistemas que ficam integralizados para que a Receita Federal ele tenha acesso a realmente quem é a empresa que está regularizada, que está pagando certinho. É tanto que hoje em dia, quando o produtor, quando uma agroindústria, ela faz esses lançamentos, a Receita Federal sabe que aquela agroindústria ela está quite com as suas obrigações. Então, assim, quando a gente vai até a empresa, a gente vai para orientar como é que ela deve fazer. Existem vários caminhos, existem vários eventos que eles chamam, né? Então, são vários eventos, tem algumas siglas, alguns códigos, e para que não fique errado. Então, para que eles não, na hora de fazer esse lançamento dentro desse sistema, não fique errado. Então, a gente vai até o produtor, pessoa física, pessoa jurídica, agroindústria, os adquirentes, né? Então, uma cooperativa que ela recebe, né, os produtos dos seus cooperados, aquela cooperativa agropecuária, então Ela tem ela que fazer o precisa fazer, recolhimento dos cooperados. ela precisa, é obrigatório, não é opcional, que é também um dos casos assim que a gente ouve muito as pessoas falando assim, não, mas é que eu não quero, eu não posso pagar. Não, não é questão de não querer ou não poder pagar. Não, eu já pago tal coisa, então eu não vou, esse ano eu não vou pagar. Não é questão de fazer uma Ela escolha. pode sofrer, inclusive, uma fiscalização por conta disso, né? Exatamente. Da Agora, Receita Federal. da Receita Federal. Agora, no início do ano, vários produtores rurais, pessoas jurídicas, físicas, receberam
o comunicado, né, receberam uma cartinha da Receita Federal, muitos nem ficaram sabendo, porque eles recebem através do sistema ECAC, e muitos nem sabem que foram notificados. Então, assim, eles precisam ter o conhecimento, e esse é o papel da arrecadação, é levar esse conhecimento que o produtor rural, ele precisa, tem algumas contribuições que é obrigatória, ele precisa ficar regularizado, não é uma opção, ele precisa ter um contador, a gente também orienta muito o contador. Na verdade, assim, a maior parte do meu trabalho é conversar com os Com os contadores. contadores. E nessa aproximação, a gente tem feito uma parceria muito bacana, inclusive com o CRC da Paraíba, justamente para isso, para que cada vez mais tenham contadores capacitados que possam orientar aquele seu cliente que é da área do agro e para que eles não tenham nenhum problema futuramente, né? Então, o papel é esse, é de orientador, não de fiscalização. Até Não é. porque você não tem poder de polícia, né? O Senar, enquanto instituição privada, não tem poder de polícia, de você chegar lá e falar, você não está pagando, eu vou te multar, te prender, te notificar. Pelo contrário, a gente está ali para ajudar que ele não sofra uma notificação, que ele não sofra uma punição futura da Receita Federal, por exemplo, né? Exato. Isso, Enia. Hoje o Senar recebe a sua contribuição através da comercialização, mas isso de pessoa física e pessoa jurídica de modo geral. Eu sei que existem algumas particularidades que isso pode ser feito de outra maneira. Cita pra gente alguns exemplos aí que em vez da comercialização, por exemplo, ela é feita de outra maneira. Então, sempre no início do ano, no mês de janeiro, o produtor rural, pessoa física, ele pode optar, pessoa física e jurídica, ele pode optar se ele quer fazer esse recolhimento com base na comercialização ou na folha de pagamento. O que é que acontece? Ele precisa entender o que é melhor para ele. Se ele vai fazer o recolhimento em cima da folha de pagamento, então não é quando ele comercializa. Todos os meses, quando ele fechar a folha de pagamento dos seus funcionários, ele precisa fazer se ele for pessoa física, ele precisa fazer ele precisa fazer o pagamento do INSS, do RAT, em cima da folha de pagamento. Só que o Senar não. O Senar continua pela comercialização. Entendi. E por isso também confunde muito. E às vezes ele faz esse da folha de pagamento e acaba esquecendo de fazer o do Senar. De fazer o do Senar. E às vezes ele até acha que é tudo junto e faz 1,5% junto lá. Ele pagou a mais, sem necessidade, e o Senar acabou ficando de fora. Ficou de fora. E futuramente ele vai ser cobrado por isso aí, né? Entendi. Porque ele não pagou. Só que o que é que acontece? Isso só vale para a pessoa física, produtor rural, pessoa física. Jurídica, não. Jurídica, quando ele escolhe pagar com base na folha de pagamento, então é tudo. É o Senar também. Ele vai pagar o INSS, o RAT e o Senar, em cima do valor da folha de pagamento. Só que ele só pode fazer essa opção no mês de janeiro. Então, quando ele vai informar, não é que é o mês de janeiro, mas quando ele vai informar os lançamentos do mês de janeiro, aquele que ele informar, ele vai ter que optar lá. E para isso, o Senar ele disponibiliza a calculadora do Fundo Rural. Então, aquele produtor que não sabe, né, o contador que não qual é sabe a melhor opção? Qual é a melhor opção, ele pode ir lá no site do Senar e verificar, porque tem a calculadora do Fundo Rural que ele coloca os dados e aí ele vai explicar exatamente, olha, sua folha, seu pagamento da folha é tal, você vai contribuir com tal valor. E se você comercializa mensalmente, você está comercializando isso aqui, né? Ele pode pegar o ano inteiro e fazer essa comparação, né? E aí ele já vai Porque verificar. você pode optar por aquele que mais te beneficia, né? E ainda assim está dentro da lei, né? Está aqui com todas as suas responsabilidades fiscais. E, Suênia, vamos supor que... Desculpa. Eu sou um produtor e eu estou fazendo a minha comercialização. E antigamente a gente ia em qualquer papelaria e comprava uma guiazinha, a GFIP, que a gente ia lá, preenchia os dados, colocava um código, entregava... Onde que entregava? Não sei nem onde entregava, eu sei só até essa parte. E para fazer o recolhimento. Hoje, como funciona? Existem esses códigos ainda?
O produtor pessoa física, ele vai entregar e vai pedir para o contador fazer tudo isso. E eu já aproveito e emendo a pergunta, por quê? Porque recentemente a gente teve a criação da nota fiscal rural. Exato. Então, isso veio para beneficiar o produtor, isso veio para facilitar tudo isso, ou como que funciona? A gente sabe, Gabriel, que futuramente não vai existir mais nada no papel, nota fiscal no papel. Quando antigamente, até o ano passado, a DARF, que era pago, né, que era com o valor do Senar, era através de DARF. Então, quando o produtor ele fazia essa opção pela folha de pagamento, então ele tinha que pagar o do Senar na DARF. Então, era um papel. Era um boleto. Então, assim, é um boleto. Hoje não, tudo é através de sistema. Então não existe mais. Desde o ano passado não existe mais essa DARF. Então ele tem que fazer esses lançamentos no sistema e por isso a gente orienta que tem que ter um contador. Ele tem que procurar o contador. Se ele está comercializando, procura o contador. Procure um contador. E agora eu acredito que a partir de janeiro, né? Eu acredito, porque eu estou falando isso, eu acredito que a partir de janeiro, porque já mudou essa data 3 vezes mais ou menos. Vai ser obrigatório que o produtor rural ele emita nota fiscal eletrônica. Então, aquela nota fiscal de papel não vai existir mais. Então, se quando chegar em janeiro, que for obrigatório que ele emita essa nota fiscal eletrônica e ele não souber como fazer, então a gente também a gente tem uma parceria com a Secretaria, né, de Estado, a Cefaz, da Fazenda, e a gente pegou algumas informações porque foi lançado a nível do Brasil, né? Então, a Paraíba também, ela aderiu ao Nota Fiscal Fácil. Como é essa Nota Fiscal Fácil? É um aplicativo que o produtor ele pode baixar no celular e ele pode emitir essa nota fiscal até offline. Então, ele consegue, mesmo estando offline, ele consegue emitir essa nota fiscal, né? Óbvio que depois vai ter que ter Algum acesso algum para acesso isso ser transmitido, né? para poder ser gerado, realmente, para poder ser transmitido. Mas ele consegue. Então, para o produtor, vai facilitar muito. Principalmente esse produtor que é regularizado, que entende que ele precisa emitir a nota fiscal, porque ele precisa. Com a nota fiscal, ele consegue comprovar que ele é produtor rural, ele consegue, se ele precisa ir até um banco fazer um financiamento e ele tem uma nota fiscal, Tem um histórico, né, ele tem de um comercialização. exato, fica bem mais fácil, né? Então, é começar a ver o produtor realmente como um empresário, né? Um empresário rural. Ele tem uma empresa, né? A partir do momento que ele tem uma fazenda, que ele tem uma propriedade, então, o que ele está produzindo, então tem que realmente ter essa visão de que ele é um empresário rural, né? E se ele é um empresário rural, ele precisa estar totalmente regularizado. Todo empresário tem certas obrigações e não é só porque ele é rural que vai ser diferente, né? Exato. Isso não difere dele abrir uma loja na cidade, dele ter uma outra empresa qualquer. Então é muito bacana porque ele aprende, e eu espero que essa conversa nossa seja esclarecedora para quem está nos ouvindo, que de fato não basta apenas comercializar, não basta apenas emitir uma nota fiscal, mas que existem obrigações acessórias ali por fora que não só são obrigações, mas que permitirão esse produtor acessar benefícios que talvez sem isso fique muito mais complicado no futuro, né? Verdade. Eu acho que essa talvez é a nossa boa notícia quando vai explicar, porque igual você falou, igual eu falei no começo, a gente não está cobrando nada, a gente está orientando, porque essa obrigação já existe. Exato. Essa obrigação já existe e assim ele o fazendo, ele tem uma série de benefícios, não só para ajudar o sistema a cada vez mais se fortalecer e atender mais produtores. Por exemplo, o Senar esse ano vai atender quase 18 mil produtores, seja na assistência técnica, cursos técnicos, FPR, PS, treinamentos, palestras. E se não fosse o recurso desses produtores que estão fazendo a obrigação, a gente não teria condições, ou estaria fazendo muito menos. Então, quanto mais pessoas estiverem fazendo suas obrigações legais, sendo beneficiados com isso, a cadeia toda produtiva do agro na Paraíba ganha, não é verdade? Verdade.
Justamente isso que a gente tem levado para conscientizar realmente, para que entendam que esse ciclo de recursos do Senar, ele depende do produtor e ele retorna ao produtor. Então, seja através de todas as ações, como você mesmo falou, da assistência técnica, né, da formação profissional. Então, é investir no produtor, é capacitá-lo para que cada vez mais ele adquira conhecimentos e ele possa melhorar a sua produção, né, levar para dentro da sua propriedade habilidades e capacidade de crescer. Porque o produtor crescendo, automaticamente também todo o sistema cresce, o Senar cresce, né, os profissionais da área também crescem. Então, realmente é um ciclo de recursos que precisa ser visto não como uma obrigação, eu preciso pagar um imposto, né? Você tem que ter essa visão de que é através desse recurso, como eu falei no início, né? É um recurso, é 0,2%. É muito pouquinho. É muito pouco, muito pouco. E o quanto isso transforma as vidas, né, de vários produtores, de pessoas que estão recebendo essas capacitações e todas as ações que o Senar desenvolve, né? Ótimo. Sônia, para a gente já ir se encaminhando para o final, eu queria aquele produtor que quer se regularizar, seja pessoa física ou jurídica, ou aquela empresa que ainda não recebeu uma visita sua, como ele faz para acessar? No nosso site tem um formulário, tem um contato, tem um e-mail. Qual é a forma mais fácil dele pedir ajuda e falar, eu acho que eu estou deixando a desejar nisso aqui, eu preciso da sua ajuda. Como ele faz para entrar em contato com você? É só enviar um e-mail, né? O e-mail é arrecadação sem o cedilha e sem o tio, né? Tudo minúsculo, @senarpb.com.br. Então pode repetir? Arrecadação sem o cedilha e sem o tio, @senarpb.com.br. Aí você vai lá, vai marcar com ele, se precisar dar uma visita, faz uma visita, se não por telefone ou por e-mail ele pode orientar, e orientar inclusive o contador dele, né? Isso. Pode entrar em contato, mandar o e-mail. Se ele quiser uma visita presencial, a gente marca a visita presencial, né? Porque às vezes a orientação que ele precisa no e-mail vai ficar muito extenso, é muita coisa. Então ele pode resumir o que é que realmente precisa, que a gente vai até a empresa, a agroindústria, produtor rural, pessoa jurídica ou física. Dependendo da necessidade dele, a gente vai até ele. A gente também pode recebê-lo lá na FAEPA Senar, né? A gente também recebe e faz toda a orientação. E também o contador. Se ele está com alguma dificuldade e ele quiser marcar no escritório de contabilidade ou o contador quiser entrar em contato com a gente também faz esse atendimento. Muito obrigado pelo esclarecimento. Eu acho que não é um assunto fácil, mas você soube trazer aqui para a gente de uma forma muito leve. Eu acho que ficou claro para todo mundo que de fato é uma obrigação, que ela já existe, não foi o Senar que criou ela para trazer mais um imposto, mas que isso faz muita diferença na vida desses 18 mil produtores que a gente atende por ano. Então, Sônia, muito obrigado pela Que sua agradeço. participação. Eu tenho certeza que o pessoal de casa conheceu um pouco mais, tirou algumas dúvidas de onde vem o dinheiro do Senar, por que que a gente faz tudo de graça, porque na verdade vocês, produtores rurais, já estão pagando por isso e cada vez mais a gente depende de vocês. Então, de fato, é um ciclo, porque quanto mais o produtor cresce, mais ele arrecada. O Senar arrecadando mais, ele tem condições de fazer mais ações que capacitam o produtor para que ele possa produzir ainda mais e todo mundo assim vai crescendo. Então, o nosso maior objetivo é de fato que o produtor rural cresça, que o produtor rural ganhe mais dinheiro, que ele traga mais sustento para a sua família e que a nossa agropecuária como um todo na Paraíba seja cada vez mais fortalecida. Isso. Não é verdade? Qualidade de vida, né? É qualidade de Produtor. vida. É. Mas, Joyce, muito obrigado. Obrigada. E a gente vai ficando por aqui em mais um episódio do Conexão Produtor, o podcast do Sistema FAEPA Senar Paraíba, aqui na Carreta Agro pelo Brasil, carreta nosso sistema CNA, Senar, Instituto, federações, sindicatos. Lembrando que essa série está sendo gravada aqui na Paraíba Agronegócio 2024, dentro do Parque de Exposições de João Pessoa. Você que assistiu até aqui, aproveita, já siga o nosso canal, siga o canal da Carreta, segue a gente em todas as redes sociais, que logo logo tem muito mais novidade para vocês. Muito obrigado e até a próxima.